E aí, quem é maior? Atlético ou Vasco? Grande duelo dessas semifinais da Copa do Brasil de 2024. Confronto entre alvinegros e cruzmaltinos. Bora saber quem é o maior nesse grande duelo de gigantes. Histórico do confronto: 101 jogos, 33 vitórias do Atlético, 44 vitórias do Vasco e 24 empates. O Atlético marcou 122 gols, o Vasco marcou 153 gols. Maior tempo de invencibilidade no confronto: o Atlético ficou 6 jogos sem perder para o Vasco e o Vasco ficou 9 jogos sem perder para o Atlético. Maiores goleadas: a maior goleada do Atlético sobre o Vasco ocorreu no Brasileirão de 96, Atlético 5, Vasco 1. A maior goleada do Vasco sobre o Atlético ocorreu no Brasileirão de 2008, Vasco 6, Atlético Mineiro 1. A primeira partida ocorreu em 1932, partida amistosa, realizada no Estádio Presidente Antônio Carlos, em Belo Horizonte. Empate de Atlético 0, Vasco também 0. A última partida até a gravação desse vídeo: Atlético Mineiro 2, Vasco 0, válido pelo Brasileirão de 2024, partida realizada no estádio Arena MRV, em Belo Horizonte. O maior público de confronto ocorreu no Brasileirão de 1980, no estádio do Mineirão. 95.811 torcedores acompanharam o empate de Atlético 0, Vasco também 0. O artilheiro do confronto é Roberto Dinamite, do Vasco, com 5 gols. Finais: as duas equipes nunca se enfrentaram em decisão valendo o título. Confrontos de mata-mata: 2-1 para o Vasco da Gama. A única vez que o Atlético Mineiro eliminou o Vasco no confronto de mata-mata foi na semifinal do Torneio dos Campeões de 1978. E as duas vezes que o Vasco eliminou o Atlético Mineiro em confronto de mata-mata foram em 94 e 95, ambas nas quartas de finais da Copa do Brasil. Campanhas de destaque chegando a finais de competições internacionais. A famosa tradição internacional de chegar à decisão, mas dessa forma não ficando com o título. 3-3. As 3 vezes que o Atlético chegou e não levou foram 95, vice da Copa Conmebol, 93, vice da Copa Ouro Conmebol e 96, vice da Copa Master da Conmebol. As 3 vezes que o Vasco chegou e não levou foram 2000, vice do Mundial de Clubes da FIFA, 98, vice do Mundial Interclubes e 98 também, vice da Copa Interamericana. Campanhas de destaque chegando a finais de competições nacionais, quando chega na decisão e não fica com o título. Válido para finais, triangular, quadrangular e pontos corridos. 6 para o Atlético e 6 para o Vasco. Das 6 vezes que o Atlético chegou e não levou foram 77, 80, 99, 2012 e 2015, vice do Brasileirão, e 2016, vice da Copa do Brasil. As 6 vezes que o Vasco chegou e não levou foram 65, 79, 84 e 2011, vice do Brasileirão, 2006, vice da Copa do Brasil e 1990, vice da Supercopa do Brasil. Participações em Copa Libertadores: 13-9 para o Atlético Mineiro. Das 13 vezes que o Atlético disputou a Libertadores, as melhores colocações foram um título em 2013, um terceiro lugar em 2021 e um quarto lugar em 78. Das 9 vezes que o Vasco disputou a Libertadores, a melhor colocação foi o título em 1998. Número total de finais disputadas de competições nacionais e internacionais, incluindo na nacional, pontos corridos, final, triangular e quadrangular: 20-17 para o Atlético Mineiro. Das 20 finais que o Atlético Mineiro disputou foram 7 internacionais, sendo 4 títulos e 3 vices, e 13 finais nacionais, sendo 7 títulos e 6 vices. As 17 vezes que o Vasco chegou, as decisões foram 6 internacionais, sendo 3 títulos e 3 vices, e 11 nacionais, sendo 5 títulos e 6 vices. Maior ídolo: o maior ídolo do Atlético Mineiro é Reinaldo. Era atacante, com a camisa do Galo fez 475 jogos, marcando 255 gols, conquistando 8 títulos oficiais de primeira divisão.
O maior ídolo do Vasco é Roberto Dinamite. Era centroavante. Com a camisa do Cruz Maltino fez 1.110 jogos, marcando 708 gols, conquistando 6 títulos oficiais de primeira divisão. Jogadores campeões do mundo. 2 jogadores do Atlético Mineiro foram campeões do mundo com a seleção brasileira e 4 jogadores do Vasco foram campeões do mundo com a seleção brasileira. Os 2 atletas do Galo são a Copa de 1970, Tadá Maravilha, e 2002, Gilberto Silva. Os 4 jogadores do Vasco foram campeões do mundo em 58, Bellini, Orlando e Vavá, e em 94, Ricardo Rocha. Estádio. O Atlético Mineiro é proprietário da Arena MRV, com capacidade para 46 mil torcedores. E o Vasco é proprietário do estádio de São Januário, com capacidade para 21.880 torcedores. Torcida. Fonte Instituto Atlas Intel, pesquisa realizada em março de 2024, com margem de erro de 2% para mais ou para menos. O Galo conta com 8,6 milhões de torcedores e o Vasco com 13,2 milhões de torcedores. Títulos oficiais de primeira divisão. Libertadores, 1 título para cada equipe. Brasileirão, o Galo tem 3 títulos, o Vasco tem 4. Copa do Brasil, o Atlético Mineiro tem 2 títulos e o Vasco tem 1. Copa Mercosul, o Vasco tem 1 título e o Atlético não tem nenhum. Copa Comembol, o Galo tem 2 títulos, o Vasco não tem nenhum. Recopa Sul-Americana, o Atlético tem 1 título, o Vasco não tem nenhum. Sul-Americano de Campeões, o Vasco tem 1 conquista e o Atlético não tem nenhuma. Copa dos Campeões do Brasil, o Galo tem 1 título, o Vasco não tem nenhum. Supercopa do Brasil, o Atlético Mineiro tem 1 título, o Vasco não tem nenhum. Campeonatos estaduais, Campeonato Mineiro e Campeonato Carioca. O Galo conquistou o Campeonato Mineiro por 49 vezes e o Vasco conquistou o Campeonato Carioca por 24 vezes. Torneios regionais, Copa Sul Minas e Torneio Rio São Paulo. O Galo nunca ganhou a Sul Minas e o Vasco foi campeão do Torneio Rio São Paulo 3 vezes. Honrarias, quando a equipe conquista 3 ou mais títulos na mesma temporada. Uma tríplice coroa para o Galo e nenhuma para o Vasco. A tríplice coroa do Galo ocorreu em 2021, conquistando Brasileirão, Copa do Brasil e Estadual. Rebaixamentos. O Atlético Mineiro foi rebaixado 1 vez e o Vasco foi rebaixado 4 vezes. O rebaixamento do Galo ocorreu em 2005 e o Vasco foi rebaixado em 2008, 2013, 2015 e 2020, porém disputou a Série B 5 vezes, 2009, 2014, 2016, 2021 e 2022. Títulos oficiais de primeira divisão. Um resumo dos títulos, com um total de 60 títulos para o Atlético e 35 títulos para o Vasco da Gama. 60 títulos do Galo são 4 títulos internacionais, 7 títulos nacionais, 49 títulos estaduais e nenhum regional. E os 35 títulos do Vasco da Gama são 3 títulos internacionais, 5 títulos nacionais, 24 títulos estaduais e 3 títulos regionais. E aí, quem é maior? Atlético Mineiro ou Vasco da Gama? Deixe seu comentário e diga qual confronto você quer para o próximo vídeo. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.